Bom dia. Shavuot Tov, uma boa semana para todos. Mashiach Now, Shabbat Shalom, a redenção completa, verdadeira, para o mundo inteiro, aqui agora já, definitiva. A pergunta da semana é, a desvantagem pode ser um trunfo? Uma coisa negativa pode se tornar a melhor de todas, porque ela era uma desvantagem, um handicap, algo desfavorável. A gente está no projeto do Ktei Sichot. Esse é o volume 24 dos livros de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. A gente está em Hag HaSukkot, na festa das cabanas. Vamos em frente. Sim, com desvantagens, entramos na rodada de fogo, com entrega total. Isso supera todos os limites. Não tem para onde fugir. É agora ou nunca. Tem que ser. Vamos em frente. O Rebbe começa a Sihá explicando que a alegria da festa em geral, e em particular da festa de Sukkot, pode ser porque é um Yom Tov, um dia bom, no geral, é um Yom Tov. E em particular, especialmente em Sukkot, é chamado Zman Simchatenu, a época de alegria, da nossa alegria. Tem também em Sukkot alegrias ligadas com atividades específicas que só são feitas na festa de Sukkot. Por exemplo, a alegria que está ligada com a mitzvah de sacudir os Arbat Aminim, as 4 espécies, representadas pelo Lulav, que é nessa festa, como está escrito no Parshat Emor, no livro Vaikra, capítulo 23, o Kartem Lachem, vocês vão carregar para si, vão sacudir, no primeiro dia de Sukkot, Pri Etzadar, que é o Etrog, Kapot Temarim, que é o Lulav, etc, etc. Durante os 7 dias, Shivat Yamim. A alegria do Lulav, de sacudir o Lulav, a alegria ligada à cerimônia de verter água no altar, chamado Nisur Amaim, verter água no Mizbeach, no altar, que é feita de dia, e outra mitzvah que é Sheivat Amaim, retirar a água que vai ser jorrada, vertida no dia seguinte, que vem da fonte, é feita na noite anterior e é feita com alegria. Então a gente tem essas 3 alegrias especiais, de sacudir o Lulav, de verter a água no Mizbeach e de retirar a água, que era uma grande festa, tá ligado? Como Simchat Beit HaShoevah, de retirar a água da piscina de Shiloh. Quem já foi, tem a oportunidade de ver, hoje a gente tem isso no Ir David, que tem lá uma parte que a gente vai nessa piscina, grande piscina, uma mikveh, onde tinha essa fonte do Shiloh. E como está escrito no profeta Yeshayahu, Isaías, que é o profeta da redenção da Geulah, no capítulo 12, vocês vão retirar água com júbilo das fontes da salvação. No Tratado de Tanit, no Talmud, tem um debate entre os Tanaim, que são os sábios da Mishnah, quando começa esse ritual do Nisur Amaim, a cerimônia de verter a água no Mizbeach, porque durante o ano inteiro era vertido vinho no altar. Em Sukkot é água, além do vinho. Numa das opiniões, começa no segundo dia de Sukkot. Sukkot tem 7 dias, 8 dias fora de Israel, 7 dias, tem o primeiro dia de Sukkot, depois o segundo, etc., até o 7º dia. No segundo dia de Sukkot, de manhã, durante o dia, era vertida a água no altar. Essa água, no segundo dia, teve que ser retirada antes, então seria na noite anterior, que é na saída do primeiro dia de Sukkot, para poder ter água no segundo dia. Então é depois de ter feito a mitzvah das 4 espécies, como a gente falou. As 4 espécies são os 7 dias,
começa no primeiro dia. Então tem a noite do primeiro dia, que não é feito nada. No primeiro dia é sacudido o lulav, né, que são as 4 espécies. De noite é retirada a água da fonte de Shiloah, Sheviat Hamayim. No segundo dia é vertida a água que foi retirada na noite anterior no altar. Mas a halachá foi fixada de acordo com a segunda opinião que tem no Talmud, em Tanit, que o Nisur Hamayim, que é verter a água no Mizbeach, é feito em todos os 7 dias de Sukkot, incluindo o primeiro dia. Então, a retirada da água Sheviat Hamayim para o primeiro dia, que vai ser jogado no altar, é feita na primeira noite já da festa, antes do tempo das 4 espécies, de sacudir as 4 espécies, que deve ser de dia. Então, para essa opinião, quando começa o Sukkot, na noite do Sukkot já é retirada a água, é feito o lulav no dia seguinte e é jogada água no altar nesse primeiro dia mesmo. E assim em todos os 7 dias da festa. As 2 opiniões de Hashem, como é chamado, Eilu Veilu Divrei Elokim Chaim, são palavras de Hashem. Então, espiritualmente, cabem as 2 opiniões. De acordo com a lei mesmo de acordo com a opinião que era feita na primeira noite já, a parte completa, com alegria adicional, que inclui o Halil, né, que é uma dos títulos do capítulo do Talmud de Sukkah, quando tinha flauta, instrumentos musicais, era só na saída da primeira noite, depois de ter feito a mitzvah do lulav. Por quê? Porque o Halil, né, a flauta, instrumentos musicais, não sobrepujam nem o Shabbat, nem o Yom Tov. Então, no Shabbat não se pode tocar flauta, no Yom Tov também não. Então, não poderia tocar flauta no primeiro dia de Sukkot, só na saída do primeiro dia. Por isso que hoje, que não temos a flauta, etc., o estrago virou uma melhora. Porque como a gente não tem a flauta para tocar aqui, só no Beit HaMikdash, no primeiro dia, então pode fazer Simchat Beit HaShoevah, a alegria de retirada da água para verter no primeiro dia do Sukkot, pode ser feito já na primeira noite, porque não tem a proibição relacionada com a flauta. Então, Simchat Beit HaShoevah começa logo na primeira noite, como a gente pode fazer isso hoje em dia. No Beit HaMikdash era só na segunda noite. De algum modo, esse é o ideal, que assim é, né, preciso na Torá em relação a quando pode tocar um instrumento, a flauta, e tornar melhor, completo, a mitzvah de retirar a água. Só tem cântico, agora vamos falar sobre a diferença entre verter a água e verter o vinho, que é todos os dias do ano. Só tem cântico quando tem a cerimônia de verter vinho e não água. Porque o vinho está ligado com sabor, com entender, com intelecto. Está ligado com a natureza da pessoa também. Mesmo que no Beit HaMikdash fosse uma alegria de Kedushá, fazer o Nisur Hayayin, verter o vinho, tinha um componente ligado com a natureza da pessoa, porque o vinho a pessoa consegue apreciar. Assim como na refeição de Yom Tov, também deve ter vinho, porque a pessoa aprecia, gosta, tem um envolvimento com o vinho. Nós somos um povo único na terra, Goy Echad Ba'aretz. Quer dizer que, mesmo no corpo físico, que está ligado com terra, Aretz, é um povo sagrado, Goy Kadosh, um povo único. Mas, como essa alegria está justamente ligada com o Yain, com o prazer, com o entendimento, com o vinho, está ligado com o vinho, então está ligado com a natureza do mundo, que o mundo está ligado com o vinho, que está ligado com a natureza, em sentir o prazer. Em compensação, a alegria ligada com o Nisur Hamayim, verter água e não vinho, não depende da natureza da pessoa, é só porque é um mandamento. Tem que fazer, sentindo ou não sentindo esse prazer. Cada um tem um altar espiritual dentro de si. Então a gente percebe que a oferenda do vinho está ligado com o prazer intelectual que a pessoa tem.
e está composta com entendimento, tem mais de um componente. A oferenda da água, que a gente está falando aqui no Isur HaMayim, que é uma desvantagem, que vira uma vantagem, porque pode ser feita já na primeira noite de Sukkot, porque não tem a flauta que impedia no Bet HaMikdash fazer essa alegria já na primeira noite, que é uma alegria que está acima das limitações, acima do entendimento. Então a oferenda da água está acima do entendimento, com entrega total, Mesirut Nefesh, trazendo alegria infinita, sem limitações. Concluindo, a alegria de Sukkot está ligada, é derivada de Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de retorno, de reconexão, especialmente Yom Kippur, que é o último dia de Aseret Yemei Teshuvah, que é Achat Bashanah, é um único dia do ano inteiro, e Yehidah, que é a parte única, especial, ligado com a Tzmut, a essência de Hashem. Em Sukkot, todas as nossas atividades diárias da pessoa é feita dentro da Sukkah. Estamos cercados, envolvidos, makif, pela mitzvah da Sukkah. Comparado a Sukkah, que envolve com o talit, que é o chale, ritual que a gente coloca na cabeça. Mas o talit é sobre a cabeça e a maior parte da pessoa. A Sukkah cobre todas as atividades sem nenhum limite. Mais ainda do que o talit. A mitzvah do Lulav é uma continuação da mitzvah do Sukkah. Por isso que a gente faz no primeiro dia, que já teve a mitzvah do Sukkah e continua através da mitzvah do Lulav. A Sukkah, a mitzvah, é externa, cobre, envolve, e a do Lulav é interna, a gente traz para o coração. A mitzvah do Lulav, então, é a continuação da mitzvah da Sukkah, devendo ser feito nela, por exemplo, não só a gente sacudir o Lulav dentro da Sukkah, como também a construção do Lulav é feito em Erev Sukkot, dentro da Sukkah. Quando sacudimos o Lulav, ele deve ser levado ao coração, todas as vezes. Que chega, o coração vai para todos os cantos do corpo, até mesmo o cérebro. Concluindo, a opinião que começa só na segunda noite, como é ligado ao Bet HaMikdash, porque tinha a flauta. Então, a plenitude da entrega total é quando permeia todas as forças, até mesmo as interiores. Mais ainda quando vem de algo que podemos sentir de modo revelado, sem limites. Primeiro tem as forças interiores, tá ligado? Com o Lulav, começa com o Lulav. Primeira mitzvah especial do dia de Sukkot. Deriva das forças que envolvem na Sukkah, que já começou na noite anterior, para então chegar na segunda noite com a cerimônia de verter a água. Começa com tirar a água e verter a água no dia seguinte. Mas na primeira noite, porque ali já tem a possibilidade de estar acima das limitações, também pode fazer essa retirada da água da salvação. Por isso temos o costume de começar já na primeira noite, pois estamos no exílio, na Galut, e já não vemos os sinais de Hashem, então está mais escuro ainda. E aí essa desvantagem vira uma grande vantagem. O começo do serviço não é com as forças íntimas que a gente consegue entender que vai ser só no dia seguinte, antes da segunda noite, como é tradicional retirar a água. A gente já começa a retirar a água já desde o começo, a gente dá a volta. A gente começa logo pelo principal, com a entrega total, com as forças externas e com a essência da alma. Que a gente possa estar já agora, antes de Sukkot, ligado com a essência da alma, a essência do mundo, a essência de Hashem, que seja agora com Mashiach revelado de uma forma total, no mundo inteiro. Boas notícias, Hag Sameach, tudo de bom.